Lixo. Até onde a ciência pode chegar? Aqui apresentamos o que seria a abordagem ideal ao problema do lixo. Ou seja, a nossa prioridade deveria ser reduzir a produção de lixo. Ou seja, todos os nossos produtos, nossos bens deveriam ser projetados para ter a menor produção de resíduos possíveis. Por exemplo, o caso das embalagens, a redução drástica das embalagens. Onde não for possível a redução, ou seja, anulamento da produção de resíduos, deveríamos atuar uma reutilização, ou seja, reutilizar o produto integralmente ou em parte para outras aplicações. Onde não for possível isso, deveríamos atuar uma reciclagem, onde por reciclagem entendemos uma reciclagem do material, vidro, alumínio, por exemplo, ou compostagem de material orgânico. Também, se essa alternativa não for possível, deveríamos pelo menos recuperar o conteúdo energético embutido no nosso produto, por exemplo, através de uma incineração que gera calor para depois ser convertido, por exemplo, em uma energia elétrica. Como última alternativa, aqui aparece a disposição final in aterros, ou seja, o que agora no Brasil é a única alternativa, deveria ser a última alternativa. Mas falamos desse vilão que é aterro de resíduo. Ou melhor, a diferença entre lixão, que aqui vemos, e o aterro sanitário. O que é um lixão? O lixão é simplesmente a colocação sem nenhuma preocupação do lixo nos ambientes. E aí temos problemas de animais, temos o problema da produção de gás metano, por exemplo, dos processos de decomposição, e de chorume, que tem a tendência a se infiltrar no solo e contaminar o lençol freático. Aqui uma das imagens que são bem conhecidas dos lixões, e vemos a diferença com um aterro sanitário. Um aterro sanitário procura minimizar todos aqueles que são os impactos. Impacto, por exemplo, do gás metano, que é recolhido e reutilizado, na pior das hipóteses, queimados, mas assim não é disperso no ambiente. Também o mau cheiro é evitado com uma cobertura diária, ou seja, o lixo é colocado e logo depois é colocada uma camada de, geralmente argila, para evitar a dispersão de lixo e de mau cheiro e chamar animais que possam entrar na área. Depois, no fundo, é preventivamente colocado uma manta, é todo um sistema de isolamento que impede que o chorume infiltre no solo. O chorume, na verdade, é coletado e através de uma estação de tratamento é privado dos componentes que são considerados contaminantes. Aqui um detalhe do um aterro, né, com particular atenção a essas camadas, né, de isolamento, onde tem um substrato compactado, tem a presença de uma geomembrana, né, membrana plástica, depois vem uma camada de drenagem com areias e uma série de tubos específicos, uma camada de proteção e finalmente o resíduo também, uma vez que é fechada uma célula do aterro, tem uma cobertura parecida com argila compactada, geomembrana, outro solo de cobertura, até uma cobertura de vegetais. Aqui são evidenciados postos de monitoramento e canais de coleção do metano e do chorume. Aqui uma imagem em Hong Kong, né, de um aterro fechado e virou um parque. O grande vilão que nos preocupa muito é o chorume. O que é o chorume? O chorume é, na realidade, uma mistura de poluentes, já a cor é escura, o odor é muito forte.
Ele é originado de processos biológicos, químico-físicos, de decomposição de resíduos orgânicos. As suas características são uma grande demanda biológica de oxigênio e tem característica que pode se infiltrar no solo e contaminar a água subterrânea e as águas também superficiais, no caso tiver contato com essas águas. Ele então contaminante orgânico, mas também tem elementos inorgânicos muito perigosos como arsênico, cádmio, cromo, cobalto, cobre, chumbo e mercúrio. Aqui um detalhe dessa geomembrana, né, que chega antes do começo do exercício do Atero em tiras. Essas tiras são dispostas e soldadas para formar uma única membrana, um único sistema de isolamento. O que acontece? Esse sistema de isolamento pode ter vazamentos. Vazamento que acontece em fase de solda ou também de colocação da camada de proteção. Aqui foi feito um estudo e deu para ver as causas principais de vazamento de furos nessas geomembranas. Então, se a gente faz um controle de qualidade após da solda, a causa principal aparenta ser as pedras, né? Aqui tem as várias dimensões dos furos, os equipamentos pesados também geram esse tipo de problemas numa faixa de dimensões grandes, cordões de soldas, cortes ocasionais ou danos criado pelas pessoas, pelos trabalhadores da área. O que podemos fazer? Já há muito tempo, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, essas geomembranas são monitoradas antes e durante o funcionamento do aterro. O sistema é um sistema elétrico que, de acordo com pesquisadores e empresas que trabalham com esse sistema, é o sistema melhor até agora, mais eficaz para esse tipo de monitoramento. Como é que funciona esse sistema? Considerando um sistema com duas geomembranas, é injetada uma corrente através de um eletrodo colocado acima e um eletrodo colocado abaixo da geomembrana que queremos monitorar. E aí, se é presente um furo, a corrente passa por esse furo, criando nesse ponto uma concentração de linha de corrente que podemos relevar com um instrumento muito simples, composto por dois eletrodos e um medidor de potencial elétrico. Então, é preciso determinar umas linhas ao longo do atero, da célula do atero, e medir com esse equipamento continuamente o potencial elétrico. O nosso equipamento, nosso medidor, revela um potencial mais alto em presença de furos. Assim podemos localizar os furos. Também são presentes sistemas permanentes que são compostos por uma grelha de eletrodos que é colocada por debaixo da geomembrana. Os eletrodos são conectados a um equipamento que tem várias funções, entre elas medir o potencial elétrico e colher os dados e de repente mandar esses dados para uma central de tratamento. Como é que funciona? Aqui temos um eletrodo, em ausência de furos, a corrente se espalha, claramente uma corrente muito baixa nesse caso, que atravessa a geomembrana. A geomembrana é isolante, mas tendo uma área muito grande, na faixa de 1, 2, 3 hectares, dependendo do tamanho da célula do aterro, um pouco de corrente consegue passar. Os eletrodos que são colocados aqui embaixo medem mais ou menos o mesmo potencial. Em caso de furos, a corrente tem um caminho preferencial e se concentra claramente em correspondência desse vazamento ou se tem dos mais vazamentos. Essa corrente cria uma queda de potencial elétrico que é medida pelos eletrodos mais próximos, que é relevada pelos eletrodos mais próximos. Aqui uma outra imagem de um sistema fixo, né, com os eletrodos colocados por debaixo de uma membrana. É aqui a imagem que a gente pode ver, né, em correspondência de um furo. Então, um furo é bem localizado, bem visível, com esse pico de tensão, quando no resto da área, o valor do potencial tende a ser constante, como no caso de ausência de vazamento. Aqui uma proposta do sistema geológico britânico, que é o monitoramento
feito em aterros fechados, que envolve eletrodos na superfície, eletrodos colocados em poço. Aqui conseguimos ter imagens tridimensionais da condutividade do aterro, que nos podem dizer se tem bolsões de líquidos, se tem alguns contaminantes específicos se mobilizando dentro do aterro. E a nossa pesquisa é relativa a sistemas de detecção de vazamentos permanentes em aterros. Então, fizemos um modelo em escala 1 a 100, composto por uma bandeja que recolhe solo, um solo que simula um solo de proteção da geomembrana com os eletrodos, a geomembrana que foi feita com um filme, simulada com um filme plástico de espessura na escala. Depois vem uma camada de proteção, onde a gente colocou os eletrodos de injeção da corrente. Aqui a fase de construção do modelo, os eletrodos, a fase de colocação da camada de solo, da compactação, outra vista de cima e das fases de construção do nosso modelo. Também trabalhamos com um modelo matemático, os elementos finitos, que nos permitiu de analisar e refletir sobre a física envolvida nesse fenômeno de condução. Aqui, a imagem que a gente obteve em correspondência de um vazamento induzido. Então, também nesse caso, dá para ver que o vazamento é bem visível, é bem localizável. A gente conhece as coordenadas no nosso hipotético aterro onde o problema se está verificando. Bom, esse é só o começo da nossa pesquisa. Eu agradeço vocês pela atenção e espero ter novas comunicações em breve com uma realização no campo do nosso sistema. Obrigado.